esse webinar é trazer uma conversa mais prática sobre um tema que está no centro do crescimento de muitas empresas, que é tema também, né, desse nosso encontro. O que fazer na prática para vender mais no B2B com mais consistência, focando nesse ano, né, 2026, nessas mudanças que esse ano traz. Então, a gente sabe que crescer na receita no B2B hoje não depende de uma ação isolada, não é só mídia, não é só comercial, não é só conteúdo, não é só relacionamento. O que realmente faz diferença é conseguir conectar estratégia, execução, operação, geração de demanda de um jeito que é mais inteligente e também que seja também mais consistente. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, como integrar melhor marketing comercial, dados, presença digital e relacionamento para transformar tudo isso no que todo mundo busca, né? Que é um resultado real. E para isso a gente tem aqui dois grandes nomes, a gente vai passar nossa agenda já já, o que realmente funciona para crescer no B2B em 2026 é o foco desse bate-papo nosso aqui, desse nosso encontro. E vamos lá, a nossa agenda, a gente tem duas palestras, são palestras pensadas com um tempo bem calculado, para não ser longa demais, mas que tem um espacinho de tempo para a gente ter conhecimento, né? Um bom conhecimento em cada uma delas. A gente vai ter primeiro o Marcel Carling, que vai ter como tema o que fazer na prática para vender mais no B2B. E na sequência também tem o Diego Simon, que está aqui com a gente, com foco em como criar confiança no B2B na era de IA, que é um tema que está em alta, todo mundo quer se atualizar também. Antes, a gente também tem recado, tá? Antes da gente começar oficialmente, a gente tem um recado rápido, dois recados. Vocês podem mandar ao longo aqui do bate-papo, das palestras, perguntas, tá? Pelo nosso chat. Deixa a perguntinha aí, vai surgindo durante esse bate-papo uma dúvida, anota e já vai mandando. Porque no final, um pouquinho mais na frente, a gente vai ter um tempinho só para abrir para perguntas e respostas e um diálogo mais aberto aqui entre os palestrantes e o público, tá? E outro recado importante também, e é um dos melhores que eu tenho, é que a gente vai ter uma surpresa especial para quem está aqui, então fica, tá? Quem chegou, fica, porque tem uma surpresa bem legal, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? A gente vai trazer, não vai demorar muito não, vale a pena ficar para poder garantir, tá? Só para quem ficar, então, é isto. Vamos lá apresentar nosso primeiro palestrante? Gente, para abrir essa conversa de hoje, eu quero apresentar para vocês melhor, que eu sei que algumas pessoas já o conhecem, quem ainda não conhece vai conhecer agora, é o Marcel Carling, ele é cofundador da N1, e eu não me apresentei, hein, Marcel? Eu sou a Pois Alana, é, criadora de conteúdo da N1, é um prazer estar aqui com vocês, e o Marcel prazer é também nosso. é o cofundador da N1 e, mais recentemente, também sócio na Endogestão Patrimonial. O Marcel tem uma trajetória muito conectada à construção de operações, de crescimento no B2B, sempre com olhar mais prático para a estrutura de receita, ABM e operação conectada. Na prática, ele ajuda empresas a transformar o método em rotina, conectar estratégias com execução e fazer com que marketing comercial e dados trabalhem de uma forma que seja mais alinhada e mais consistente. Marcel também foi eleito melhor profissional de SEO do Brasil pelo prêmio SEO Tech 2022. É empreendedor desde os 24 anos, desde muito jovem, e ele tem se destacado justamente por transformar a inovação em resultado concreto, com mais critério, mais previsibilidade e conexão entre as áreas. Marcel, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu passo a palavra para você. Pô, Alana, obrigado eu. É uma honra estar aqui com vocês. E, novamente, agradeço, né, a todos que tiraram um tempo aí para acompanhar esse conteúdo que a gente preparou com muito carinho. É um conteúdo muito autoral, muito trazendo a nossa visão do que está acontecendo agora com os nossos clientes, com o mercado, né? Então, quero começar aqui, primeiro dizendo que devo todo esse trabalho, né, toda essa dedicação, eu dedico à minha família, né, que está aqui representada nessa fotinho bonita aqui, ó, né, que a minha esposa Carol, a Olivia, que tem 3 aninhos, e o Germano. Então, possivelmente eles vão ver isso depois e, né, vão ficar felizes. Então, por que que eu começo por aqui, né? Porque tem o preceito que trabalho é algo sagrado, até porque a gente está aqui trabalhando e não estão com nossa família, nossos filhos, então a homenagem é essa, tá bem? Então vamos lá. O que fazer na prática para vender mais no B2B? Parece frase de coach, né, galera? Mas não é a ideia aqui, tá? A ideia é trazer realidade, é trazer
é justamente o que, né, está acontecendo e no nossa visão, tá bem? O ponto de partida, né? Por que ficou tão complexo fazer escala e fazer receita no B2B, né? É porque os padrões mudaram, né? Eles já tinham mudado radicalmente na pandemia, né, meados de 2020 até ali início de 2021, com o advento da IA, então tudo acelerou e tudo mudou novamente, né? Então, aquela história, né? Na hora que a gente entra em campo para jogar, a partida ficou mais difícil, né? Por que ficou mais difícil? Porque as pessoas tendem a ter a necessidade, né, as pessoas, os profissionais de marketing, profissionais de venda, donos de empresas, sócios, eles têm de ter a necessidade de ter mais conhecimento em menos tempo. Eles têm de tomar decisões baseadas em fatos que eles não estavam acostumados a tomar decisão. Ou até mesmo decisões que tu tem só uma fumaça do que decidir, tu não tem uma certeza do que decidir, né? Então, o mercado ficou mais complexo, o cenário mundial, né, é de uma inflação, né, devido a conflitos, guerras e tudo mais, então tudo está mais caro, o poder do dinheiro mundialmente, né, perdeu valor, e tudo isso está acontecendo em 2026, ou seja, na hora do nosso jogo, né? Então, assim, é um ponto de partida aberto, né? Porque eu quero trazer aqui, de uma forma um pouquinho mais estruturada, né, alguma dessas dores, né? Então, no mercado de B2B, né, ou seja, no mercado onde as empresas fazem negócio com empresas, seja no Brasil, seja em exportação, importação e etc., está havendo, né, mais fragmentação das ações e mais ruído, né? Ao mesmo tempo que a IA acelera tudo e traz muita novidade, ela fragmenta, né? Então, coisas que funcionavam param de funcionar ou têm um menor resultado, né? É sabido, e muito se fala sobre isso, por exemplo, que a mídia paga de canais digitais como Google, Meta, inflacionou, né? Ou seja, se ano passado você tinha um investimento X, esse ano, no mínimo, você tem que investir X mais 15%, X mais 20%, né? Então, também tem uma característica, e aqui não é eu falando somente, são dados do mercado, principalmente do CMO Summit, que aconteceu esse ano, que eu vou também citar aqui, é o achismo institucionalizado, né? Ou seja, quando as pessoas usam, né, as empresas mesmo, às vezes as empresas mais sólidas, mais antigas, às vezes startups mesmo, elas têm uma concepção do que fazer quanto a marketing, né? Porque no Brasil, assim como o treinador de futebol, todo mundo também é marqueteiro. Todo mundo tem opinião sobre o marketing, né? Então há um achismo institucionalizado, né? Que faz com que as empresas, inclusive sem querer, às vezes até por vício cultural e N motivos, acabam pegando aqueles dados para provar as próprias teses, né? É também sabido, que eu estou falando aqui, que tudo está mudando muito rápido, né? Devido ao advento da tecnologia, não só da IA, né? Mas a tecnologia, o desenvolvimento, a forma do comportamento das pessoas muda, né? Então, o que antes se tinha, por exemplo, nos cinemas, né, aqueles lançamentos grandes, etc., tudo fragmentou e tudo mudou, né? Há também a grande questão de você é o melhor, mas ninguém sabe, ou seja, você é o diamante lá, que está lapidado, etc., mas devido a essa complexidade de se ir ao mercado, né, deveras os canais, deveras os entendimentos que nós temos de ter, acaba que tudo fica difícil de você provar o quão bom você é, né? É aquele negócio, acho que na Itália tem essa rua lá, essa piada, né? Que o pessoal tem uma loja de roupa e eles ficaram criando lojas de roupa uma do lado do outro, assim, essa loja aqui é melhor que a do vizinho, né? Essa loja daqui é melhor que a dos dois vizinhos.
a quarta loja diz, eu sou a melhor loja do mundo. E a outra loja diz, eu sou a melhor loja da rua. Então, esse cara ganhou, tá ligado? Então, assim, ninguém sabe o que tu é o melhor, né? Por quê? Porque é difícil tu mostrar que tu é tão bom no que faz e a gente precisa também ser melhor, né? O recado que fica, nós temos que, sim, fazer mídia, né? Olha aí o que acontece com CIMED, sim, eu vou citar o Toguro, tá, galera? Vamos sentir esse sabor junto, mas, assim, mídia é algo que precisa, né, a gente desenvolver, né? E outra, existe uma crença, né, que as pessoas não prestam atenção em mais nada, as pessoas não estão lendo. Na verdade, as pesquisas recentes, né, de comportamento humano e etc., estão mostrando o contrário, né? Estão mostrando que a atenção das pessoas está ultra seletiva. Então, ela já sabe que não quer o teu conteúdo, por exemplo, né? E já vai descartar e vai para o que ela quer, né? Então, essa aceleração da atenção ultra seletiva se dá à fragmentação, à tecnologia e à velocidade de tudo que está acontecendo, tá? Galera, só dá um joinha aí, o áudio tá chegando bem, dá para escutar direitinho, tudo certo? Aqui? Tá. Obrigado, pessoal. Vamos lá. É nosso primeiro webinar, tá? Então, é uma fase beta aqui, qualquer coisa a gente vai melhorar para o próximo, tá? E existe uma inflação crescente na aquisição de clientes, ou seja, está cada vez mais caro nós termos novos clientes, está cada vez mais caro manter novos clientes, né? Isso não é no Brasil, é mundial, né? Não é só pela inflação, etc., mas pela quantidade de pontos de contato que um cliente tem que ter com a tua marca, né? Lá nos bons tempos, né, de 2007, 2010, quem é velho e antigo como eu, precisava ter 7 pontos de contato positivo para a marca ser lembrada e ser referência naquele serviço ou produto, né? Hoje passa de 30, tá? Passa de 30, pelo menos, né? Então, a tendência disso é aumentar, tá? E eu pergunto, galera, tragam aqui no chat, comentem se eu não falei algum deles, né, ou alguma dor sobre o cenário, né, B2B, de vender para outras empresas, de fazer negócio para outras empresas. O que faltou falar aqui, né? O que não foi dito, contribuam aqui, que a gente vai responder lá no final, tá bem? Diante disso, né, diante de todas as dificuldades, a gente teve, né, 3 crises no mercado de B2B, que é a fragmentação, que eu citei antes, né? A crise de confiança, porque agora, por exemplo, é muito fácil tu clonar uma pessoa falando num vídeo, é muito fácil tu ter informações criadas de forma muito rápida, né? Com o advento da IA, mas também por questão de marca, né? E pressão por receita, né? Marketing, vendas, gestores, todo mundo começa o dia tendo que fazer mais com menos, né? E isso é da economia mundial. A economia justamente é isso, né? É o quanto que eu consigo controlar de custo versus quanto que eu consigo ganhar, né? Então, essa pressão por receita, ela acaba ficando cada vez mais clara com o passar do tempo, com a maturação do mercado, né? Hoje, diferente do passado, mas dá para se dizer que o mercado brasileiro, ele tem um nível de maturação média em marketing e vendas, ou seja, não é um nível baixo, que as pessoas não têm controle de nada, etc., mas não é um nível super avançado, né, onde se tem processos, ferramentas e governança de tudo, tá? Até pela característica brasileira de ter um número muito grande de empresas de pequeno porte, tá bem? Então é isso, então a gente está pressionado por fragmentação, por crise de confiança e pressão por receita. Então tá, diante de tanta dificuldade, né, se a gente vai buscar informação, a gente vai buscar informação fora, a gente conversa com as pessoas, com as empresas, e uma fonte de informação que a gente acha confiável e boa é onde
colegas de trabalho, o pessoal do marketing e vendas se reúne para discutir esses problemas, né? Então, agora, recentemente, houve o CMO Summit, e aqui na tela eu estou mostrando um gráfico sobre o que foi falado, né? E vejam só, comunidade, canais e ABM, por exemplo, ficou com 29%, né, dos assuntos nesse fórum, né, nesse evento. Por exemplo, eu vou destacar aqui também dados de inteligência de mercado, ou seja, as pessoas querem, sim, fazer comunidades, né, para se entender, as pessoas querem, sim, entender mais de canais, e sim, querem também entender como fazer gestão de contas, como fazer marketing para contas, né? Dado que os outros indicadores, todos complementam esses conteúdos, tá? Quero agradecer aqui também o pessoal da Palco, né, que nos convidou para fazer o pós-CMO, eu fui convidado para participar, né, como um ouvinte desse evento que elas fizeram agora na terça-feira passada, tá? Obrigado, Ju e Mari. Bom, eu vou avançando aqui, porque o nosso maior inimigo, né, enquanto inteligência de mercado, é justamente a gente buscar os dados para a gente confirmar as próprias crenças, né? Então, num mercado tão difícil, tão complexo como a gente está enfrentando, o principal fundamento é nós entendermos que é necessário a gente quebrar essas crenças, né? É necessário a gente aprender um pouco de inteligência artificial, não para automatizar texto, não para substituir pessoas, não para ficar achando que vai ficar rico com IA do dia para a noite. Nada disso. É importante a gente desmistificar a partir do conhecimento, né? Então, assim, no momento em que está tudo complexo, está tudo difícil, tu tem que olhar para aquele ponto de solução, né? E o ponto de solução aqui é entender que as coisas vão continuar difíceis, vão continuar mudando, mas no momento que você se aproxima daquilo que é importante, como as próprias ferramentas já existentes de IA, ou formas de usar IA, né, como uma propulsora do que você já fazia, daí você começa a entender melhor como fazer as coisas, né? Porque, assim, se o mercado está 15% mais difícil, nós temos que ser 20% melhores, né? Porque pelo menos dá uma margem de 5% ali para ficar melhor, tá bem? Beleza, galera. Vem uma discussão no marketing, né, que acaba também chegando essa discussão frequentemente no time de vendas, que é o funil morreu, né? Então, o funil, na verdade, se diz que ele nunca existiu, tá? Por quê? Porque ele simplesmente é uma forma de tratar o quanto que as pessoas interessadas em comprar, o quanto que as pessoas que não conhecem a tua marca são medidas, né? Então, é um movimento mundial, né? Tu olhar agora não um funil, e sim um fluxo, né? Um fluxo que é constante. E esse fluxo tu vai entender como você vai criar esse fluxo de prospecção ou esse fluxo de relacionamento, seja o que for, e você vai ler sinais de compra, né? Como é que você lê sinais de compra? Daí começa a gente fazer diferente do que fazia no passado. Diego Simon e eu somos das antigas, a gente já fez muito e-book, a gente já fez muito conversão por formulário, landing page, essas coisas. Hoje em dia, por exemplo, para você controlar a saúde de uma conta, numa gestão de ABM, por exemplo, você precisa ter, como o HubSpot tem no CRM, agentes de IA, né? Para quê? Para que esses agentes de IA comecem a sinalizar. Ó, a pessoa tal visitou teu site, ó, a pessoa tal abriu tal página do teu site com tal conteúdo. Isso são coisas até antigas do lead scoring, mas ele vai lendo nuances o tempo todo e vai agregando isso, né, para a gente poder tomar decisões. Então, para mim, o funil não morreu. Na verdade, ele nunca existiu, né, da forma que se vendia. E sim, ele é um fluxo, né? Ele é um fluxo contínuo em espiral, seja em espiral de dificuldade ou espiral de tamanho e complexidades, tá bem?
diante disso, eu trago esse gráfico aqui da HubSpot, que é uma das maiores autoridades, né, enquanto conteúdo e ferramenta eu vou chamar assim de marketing digital mesmo, que eles explicam isso, né? Enquanto aqui a gente tem o funil clássico, aqui a gente tem o fluxo centrado no consumidor, né? Onde o serviço, marketing e vendas estão juntos, né? Porque não faz mais sentido, com o CAC que tá, a gente tá vendendo só para a rua e não olhando quem está dentro de casa, né? É o que a gente fala aqui na N1 o tempo todo, vamos pescar no aquário, ou seja, vamos atender muito bem os clientes, vamos fazer eles serem clientes felizes, porque no mínimo eles vão ser advogados de marca, né? E sendo um advogado de marca, ele te indica, ele compra mais e etc. Ah, Marcel, muito fácil falar. Não. É uma questão de filosofia, da gente conseguir olhar o funil diferente, a gente conseguir mudar a forma, né, de tomada de decisão. Quem é do marketing aqui vai se irritar com o que eu vou falar agora, vai ficar, o que o Marcelo está falando? Mas o marketing não é responsável por gerar leads. Não é, vocês vão me contrariar. Não, mas como assim e tal? O lead, ele é o resultado do trabalho que o marketing faz. Mas não que o lead seja o único trabalho, entende? Então, o marketing, ele é o responsável por ter essa visão sistêmica, por conseguir orquestrar marketing, vendas, time de operação, time de produto. Então, para nós, marqueteiros, ficou mais difícil. A gente virou um polvo, né? Com muitos tentáculos, com muitos afazeres, né? Diego e eu, a gente vem falando sobre isso, né, Diego? Hoje, a cadeira do CMO é uma das mais complexas do mercado, com maior churn, né? Então, é admirável o tamanho do desafio, tá bem? Bom, aí vem uma pergunta que eu quero que vocês pensem comigo, né? Se eu quero vender no B2B, eu vou vender para uma audiência ou vou vender para a minha comunidade, tá? Então, é claro que eu vou ser amplo aqui, eu não vou falar de casos específicos da indústria, ou de uma startup, ou mesmo de uma incorporadora, construtora, não vou falar nada específico, eu vou ser mais amplo mesmo, para a gente ter um exemplo que cada um possa pegar para o seu, tá? Mas nós temos a audiência, tá? Que é onde a gente vai medir o alcance, a frequência, né, que é o famoso lead, né, o engajamento e etc. Né? E nós temos a comunidade. A pergunta que eu faço é, vocês estão construindo audiência ou já estão construindo comunidades? Né? Porque assim, até então, o marketing de funil era audiência, tararã, tararã. E como é que a gente faz para construir uma comunidade onde a gente vai investir muito em pessoas e empresas que não são o nosso perfil ideal de cliente, que não são o nosso ICP, no caso, né? E a gente vai ainda ter administração, a gente ainda vai gastar tempo com eles. Isso é gestão de comunidade, né? Com qual objetivo? De a gente ter defensores de marca, né? Isso é branding puro, né? A Rosana está aqui, a nossa querida head de branding da N1, e ela pode confirmar o fato, mas uma comunidade, ela é feita por pessoas, né, dentro dessa chama, né, dentro dessa motivação para defender uma marca, porque aquela marca tem um propósito, aquela marca tem uma forma de se portar no mercado que não é mais uma forma fria, né? Galera, se vocês são ó, deu até um certinho aqui. Se vocês são uma fábrica de prego e só vendem prego, vocês desaparecem. Né? Essa marca está fadada a desaparecer. Não pode só vender prego. Tu tem que ajudar na logística desse prego chegar na obra. Tu tem que, ou no caso assim, no varejo, tu tem que conseguir fazer com que esse prego tenha uma identidade. Porque cada vez mais, as commodities estão cada vez mais commodities, né? Então, tu tem que conseguir ter uma proposta de valor para que essa comunidade
entenda que essa proposta de valor é válida e se aproxime daquilo que uma marca tem que respirar, tá? Então, basicamente é isso. Tu não pode mais ser uma marca que pensa só em vendas. Tu tem que construir comunidades. Daí tem exemplos incríveis que eu vou deixar depois o Diego também contribuir, senão eu vou passar do meu tempo aqui, tá? Quero respeitar também isso. Então, a inteligência artificial no B2B, ela vem sim dando a oportunidade da gente ter prevenções, né, da gente ter sinais onde, normalmente, o marketing, até onde eu trabalho com marketing e design e vendas desde 2007, né, desde que eu, enfim, faz bastante tempo. Então, normalmente o setor de marketing está sobrecarregado, né? Esse setor, ele historicamente sendo um setor sobrecarregado, o que acontece? Ele agora, com a inteligência artificial, ele tem capacidade e investimento de se descarregar. Ou seja, não que o setor de marketing vai crescer em número de pessoas. O setor de marketing vai diminuir o número de pessoas, né, não vai aumentar com a mesma frequência. Eles não vão usar, nós não vamos usar tantas plataformas diferentes, e sim a gente vai começar a criar soluções para fazer aquelas rotinas que ninguém fazia, ou aquelas rotinas que eram necessárias ter alertas e que não tinham, né? Então, assim, a IA, ela é estratégica, se você pensar assim, mas ela vai acelerar o tático, né? Só que a estratégia é o humano que vai acertar, entende? Então, a IA, ela vem para conseguir dar tempo para você pensar no que importa. Ficou claro isso? Isso é um balizador do que a gente está falando aqui, tá? Basicamente, você não vai deixar de fazer nada que você faz, mas você vai ter que, inclusive, começar a pensar em como ir delegando as ferramentas de IA, aqueles processos repetitivos, aqueles processos não tão bons, tá? Inclusive, na N1, em meados de 2024, a gente lançou uma planilha sobre como fazer isso, tá? É um conteúdo rico aí que a gente tem na nossa biblioteca de conteúdos, onde é uma planilha que te auxilia a tomar a decisão do que você tem que automatizar com IA agora, o que você pode fazer depois, e assim por diante, tá? Eu vou dar um exemplo prático que recentemente a gente passou aqui, e vou citar uma ferramenta prática também do Google, tá? Tem um cliente muito querido da nossa base aqui, chamada IPO, né, do Grupo Sênior, onde a gente fez um encontro de dados, né, no primeiro mês de atendimento deles do marketing, onde a gente reuniu muita informação, né, informação de compras, informação, enfim, não posso também dar tantos detalhes, tá? E dentro do que a gente tinha de informação, que era uma biblioteca inteira, como que em pouco tempo a gente ia conseguir organizar e tomar decisões rápidas em cima desse monte de dados que tem vídeo, tem PDF, planilha, tudo junto, né? A gente trouxe tudo isso para uma ferramenta do Google chamada Notebook LM, né? A ferramenta é Notebook Learning Machine, ou seja, tu ensina, né, tu cria uma biblioteca, tu cria um Notebook LM, que tu ensina ela o que tu quer, tu coloca as referências ali, e daí tu cria uma espécie de chat GPT específico para aquela necessidade, tá? Então, a saída de dados do Notebook LM também agora é bem grande, tem vídeo, tem podcast, então tu consegue muito rapidamente reunir dados que não estavam estruturar de uma maneira sadia, né, e segura também, e a saída dele ser muito boa, muito rápida de fazer, tá bem? Por fim, pessoal, estou chegando nos finalmente, né, da minha parte. Com o advento da IA, nós também temos a hiperpersonalização. Para você chamar a atenção de alguém hoje, você precisa falar o que a pessoa quer ouvir, né? E isso só consegue com dados, com entendimento de comportamento, né? E a IA, ela consegue nos trazer isso, tá?
Então, uma dica que eu dou é: procurem formas de personalizar a jornada do seu cliente. Seja para ele entrar, seja para ele ficar, e assim por diante. Pesquisas anti-manipulação. Ou seja, a IA, o momento que a gente tem o cenário que tem, a gente precisa ter formas de ser encontrado e ter segurança que você é o que você é. Né? Então, isso serve o SEO, serve o GO, né? O que é o GO? É o chat GPT citar a tua empresa, o teu serviço. Né? O chat GPT eu estou aqui, né, falando de uma forma mais simplificada. Tá? Então, é necessário você ter chancelas para mostrar que num mundo muito volátil, né, muito complexo, você existe e realmente entrega aquilo que está lá. É muito comum, por exemplo, a gente tem aqui projetos de e-commerce, a pessoa lançou um e-commerce e as vendas elas demoram para começar a ter volume, porque aquele e-commerce é inicial. E tem, né, muito problema de golpe, muito problema de clone de site, essas coisas. Né? Então, isso também é muito, muito importante. Né? E automação de cadências, que é um pouco de tudo que eu falei, né, de se tomar decisão do que pode ser automatizado, do que pode vir a ganhar tempo, mas sem perder o propósito de você pensar na estratégia, tá bem? Bom, o que eu devo fazer, né? Já para ir para os meus finalmente. Então, diante desse cenário, eu diria que a gente tem que buscar dados claros, né, do que fazer contra marketing e vendas. O que são dados claros? É o que realmente está acontecendo. Tirar o ruído, né? É o back to basics, né? É olhar o básico, assim, tipo, quando chega a demanda, chega lá uma conversão no site, no WhatsApp, por ligação, seja por onde for. Quando essa demanda chega, né, dentro de uma geração de demanda, essa demanda, o pessoal de atendimento está cumprindo o SLA, ou se você tem um bot, esse bot, ele está atualizado o suficiente com as condições de mercado, ele está trazendo o que precisa, ele está gerando o valor que precisa. Né? Então, sempre que você tem esse problema de escalar e parar num ponto, você tem que sim revisar aquilo que está montado. Né? Também parar de fazer somente o óbvio, que é o ponto número 2 aqui, né? Que é o zigue-zague. Né? Ou seja, se todo mundo está fazendo tal coisa desse jeito, não é que você tem que fazer tal coisa desse jeito, você pode fazer o zag. Né? Então, vou dar um exemplo bem específico. Assim, uma estratégia de rede social é entrar nas trends. Beleza, tu vai entrar nas trends, tu vai fazer isso, mas um monte de gente vai fazer a mesma coisa. E um monte de gente vai fazer mal feito. Né? Então, se a sua estratégia é entrar nas trends, entra bem, porque vai ter gente fazendo com IA, tu vai estar disputando espaço com influenciador, que já tem uma mídia muito maior, e assim por diante. Tá? E também vou deixar aqui o gancho vivo, né, para as pessoas não saírem, que vai ter uma surpresa no final dessa palestra, que a gente vai também ajudar as pessoas a darem esses próximos passos. Tá bem? Por fim, a inteligência artificial não substitui a confiança, mas ela redefine o jogo. Quem falou isso é o José Krasukit, que é o nosso cliente, nosso parceiro, né? E ele fala muito bem isso porque é uma visão que eu compartilho, né? O jogo foi redefinido e agora a gente está ainda aprendendo a jogar, aprendendo a como ele funciona. Pessoal, muito obrigado. Vou passar a palavra agora novamente para a Lana. Espero que tenham gostado. Procurei ser o mais rápido possível e vai ter também depois esse conteúdo compartilhado com todos, tá bem? Marcel, a gente agradece muito, viu? Obrigado pela fala, pelo tempo, pelos ensinamentos aqui. Duas coisas importantes que ele falou aí, viu, gente? Que não tem a ver com o conteúdo dele, mas tem a ver com próximos passos. Tem uma surpresa logo mais aí, aguentem firmes, que quem estiver aqui ao vivo vai poder ter acesso a ela. E a segunda é que esse é o nosso primeiro webinar, de vários outros com temas enriquecedores. A gente vai falar mais disso, tá? A gente vai quer uma série mesmo de eventos, e esse é o primeiro, é o pontapé para a gente começar esse projeto.
Galera, deixa eu dar o espaço aqui a Miriam, é isso? Levantou a mão? Foi sem querer, Miriam? Tá bem. Ah, foi sem querer. Acontece. A Miriam é minha sócia lá na Endo. Um prazer te ter aqui, Miriam. Obrigado. Vamos dar sequência, gente. A gente tem também o Diego Simon, nosso segundo participante aqui, grande participante. Ele é empreendedor, especialista em marketing B2B e desenvolvimento de negócios. Ele não é velho, é super jovem, mas já tem 20 anos de experiência, porque ele começou cedo, né, Diego? Ele tem uma trajetória sólida no Vai, mercado de vai ter trabalho. fotinho desse começou Vai cedo ter. aí. Ele é cofundador do Viva Real, ele também é fundador do Viva Decora, né? Muita gente aí já conhece, porque elas são duas plataformas de grande relevância no Brasil, né? Muito conhecidas e muito úteis, e hoje segue contribuindo também com empresas, lideranças, como consultor, advisor de startups, palestrante, né? Hoje ele é nosso palestrante, professor também de pós-graduação. Então, ao longo dessa caminhada toda aí, o Diego construiu uma visão muito prática sobre estratégia, execução, e principalmente também sobre o que realmente move o ponteiro da receita, né, em um cenário cada vez que é mais desafiador, 2026 chega para mostrar isso, e é alguém que acompanha de perto as mudanças do mercado, é alguém muito bem atualizado. Então, sem perder o foco no que dá e gera resultado. Então, ele vai trazer para a gente esse equilíbrio aí do que tem de novidade, que a gente pode manter, que é fundamental ter. Diego, seja bem-vindo, obrigada por estar aqui com Obrigado. a gente, tá? E agora é com você, a bola está com você. Maravilha. Obrigado, Alana. Obrigado, Marcel. É um prazer coorganizar aqui e estar participando no primeiro webinar aqui com a N1 e a gente ter esse bate-papo aqui. E aí, quando a gente conversou, né, nós falamos bastante sobre novas tendências, né, IA, novos canais, ABM e coisas que vão surgindo, muitas novidades. E aí eu senti o desejo de conectar com a essência do marketing, com a essência, e principalmente do marketing B2B, no marketing e vendas, não num sentido saudosista, de falar assim, antes a gente fazia assim, agora é assado. Mas eu tenho medo de que algumas coisas se tornem uma arte perdida. Eu tenho técnicas ancestrais que funcionam há milhares de anos para fechar vendas, que já faziam no Oriente Médio, nos mercados, e como, por exemplo, eu vou falar aqui sobre eventos presenciais e outros, né, técnicas em vendas, em reuniões presenciais, e aí a gente, não, estamos na era da IA, descarta o conhecimento anterior e acaba não olhando. Então, eu queria trazer aqui muito essa importância da confiança com os nossos clientes. A gente está constantemente procurando construir uma marca, né, no caso do B2B, em que os nossos clientes confiem na marca, confiem nas pessoas da nossa empresa, e isso, sinto dizer, não se faz com tecnologia, não só com tecnologia. A tecnologia, ela catalisa, ela potencializa, né, como o Marcel falou. E aí, alguns problemas que eu vejo que o empresário B2B enfrenta hoje, tem muitos, né, mas um deles que eu diria que é o mais gritante, e eu passei por isso várias vezes como empresário, passei por isso como CMO, como diretor de marketing, e passei por isso também, então, empreendendo como consultor, mas que é o fato de não ter estratégia ou ter uma estratégia equivocada. E quando a gente fala estratégia, é um negócio muito vago, né? Eu estou falando de algo muito específico aqui, tá? Toda empresa, ela gera valor para os seus clientes e ela cobra por esse valor gerado. Ela faz essas duas coisas, ela gera valor e cobra pelo valor. Tá? Então, quando fala estratégia, como é que eu gero valor, como é que eu cobro por esse valor? E aí eu posso fazer de uma maneira específica, eu vou ter diferenciais de custo ou de segmentação no meu mercado B2B, vou ter uma estratégia de qualidade e assim por diante. Então, o que eu percebo que grande parte, né, das empresas, elas travam nessa primeira coisa, estratégia. Falta de estratégia ou não escolher uma estratégia. Porque não ter uma estratégia definida também acaba prejudicando bastante. Porque se eu estou atendendo todos os públicos, eu não estou segmentando bem, e quando eu vou atender esse público, eu não sei bem que tipo de valor eu vou gerar e como eu vou cobrar por ele. Então, tudo isso acaba prejudicando o que vem depois, se prejudica o trabalho do marketing, se prejudica o trabalho de vendas, fica tudo muito mais difícil. Então, os melhores trabalhos que eu já fiz até hoje em marketing é quando a estratégia estava muito bem definida.
E quando eu falo estava muito bem definida, estratégia boa é estratégia simples. Tá? É estratégia que todo mundo na empresa entende, o mercado olha e entende, todo mundo bate o olho e fala, entendi o que essa empresa faz. Ela trabalha volume porque a margem dela é menor e ela transfere para o preço. Beleza. Não, ela trabalha a diferenciação na qualidade da entrega. Então, assim, entender a estratégia do negócio é simples, mas no final das contas eu sei que não é simples de definir. Mas, segundo ponto, ficar perdido com os novos canais e tecnologias e esquecer mais dessa essência. Qual a essência? Conhecer os meus clientes, conhecer bem os meus produtos e serviços, como que eu gero valor para os meus clientes e levar isso para os meus canais de marketing, para vendas, trazer mais isso, né? Então, a gente vê muita coisa, dancinha no TikTok, vai ter uma trend, dancinha no TikTok, põe a música tal, dancinha no Reels, e aí fala para o CEO, não, é Founder-Led Growth, faz a dancinha aí, e coisa e tal. Mas aí que tá, se não tiver uma estratégia adequada, vai ser problemático, e pode ser confuso, pode não fazer sentido dentro do negócio, tem que analisar muito bem. Ou pode potencializar, sim, mas a gente vai olhar, como eu falei, com carinho para outras frentes. Outro ponto, marketing e vendas sem alinhamento com o negócio. E aí, esse também é uma crítica muito comum, mas que é o quê? Os profissionais de marketing não entenderem da empresa, do negócio, dos clientes, de como a empresa cria valor para os clientes, entrega valor e cobra por ele. Então, marketing e vendas tem que entender muito bem de negócio. E da mesma forma, o empresário, ele tem que ensinar marketing e vendas sobre o negócio, tem que saber também muito bem, e tem que entender o trabalho que está sendo feito em marketing e vendas. Então, em grande parte dos desafios que eu vejo, é porque as pessoas, está faltando um pedaço da informação. A pessoa não tem aquela informação, a pessoa está ali operando no marketing, quero viralizar, quero ganhar seguidor no Instagram, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Tá, mas o que movimenta de ponteiro aqui no meu negócio? Mas então, no final, não é uma questão de ser culpa de um ou de outro, mas é um desafio que tem que ser atacado primeiro pelo empresário, né, pelo CEO, mas tem que abarcar os outros setores. E aí eu trago aqui um desafio, né, da época do Marcel, tô brincando, o Marcel é mais novo que eu vou fazer esse ano 45 anos, mas como que era feito o marketing e vendas B2B raiz, tá? Porque, o que eu chamo de raiz, tá? Eu comecei a fazer marketing e vendas B2B quando não tinha ads. Você não podia comprar ads no Google, nem na Meta, Facebook estava começando, não tinha ads. Então, imaginem como é que eu faço para ser conhecido no meu mercado se eu não tenho ads. E eu acho muito interessante, porque grande parte dos profissionais de marketing hoje no setor, e mesmo os empresários, eles estão tão viciados na questão dos ads, e eu não estou dizendo que não tenha que fazer, tem que fazer sim, de maneira estratégica. Mas como é que se vendia antes? Né? E eu gosto de fazer esse estímulo para a gente olhar para como que se fazia antes, para a gente poder aproveitar dessa sabedoria e potencializar essa sabedoria. Né? E o que será que a gente está deixando para trás? Será que a gente vai ter arte perdida aí? E aí eu vou dar alguns exemplos, tá? O famoso outbound, vamos vender, vamos atrás dos clientes. O que é outbound hoje? É ficar mandando WhatsApp, e-mail e mandando mensagem no LinkedIn para as pessoas. Alguns anos atrás era mais ligar para as pessoas, ficar ligando. Tinha o PAP, se alguém é dessa época, o PAP era o porta a porta. Então, um vendedor que ia vender para a empresa, ele passava lá na empresa, agendava a reunião quando dava, mas quando não dava, ele ia lá tentar fazer o quê? Tentar tomar um café, estou até com o meu café aqui, tentar tomar um café com o empresário, com o seu cliente. Essa coisa do café, e eu até fiz questão de aproveitar a deixa aqui, café é um negócio ancestral, as pessoas tomam café há muito tempo. Você recebeu alguém na sua empresa, né, um potencial cliente, recebeu lá, e está te servindo um café, e está conversando com você, está passando 1 hora, 2 ali, isso é ancestral, ativa o nosso cérebro primitivo, a gente viveu centenas de milhares de anos em tribos, né? Então a gente não pode achar que a era da IA apagou essa forma de funcionar do ser humano, e que o B2B é diferente porque é CNPJ e empresa. Não, são pessoas que estão ali. Então, assim, a venda porta a porta. O que mais que a gente fazia antes? Ir em eventos do setor, ia conversar com as pessoas, ser cara de pau. E aí, o que você faz? Trocar cartão, o cartão de visita. A gente trocava cartão, conversava com as pessoas, tentava agregar valor na conversa, gerar relacionamento. E eu estou falando isso, mas eu sei que pode parecer óbvio para alguns, mas para muitos já não é mais óbvio.
pessoal esqueceu que existia isso, ou nem viu isso acontecer. Não chegou, né? Não deu tempo de chegar, né, Diego? Não deu tempo. Então, assim, o marketing agora é fazer ads, fazer post na rede social, acabou o marketing, tá feito. Não, vai muito além disso, né? E, então, eu trago aqui alguns números, tá? Ali na primeira foto, isso aqui sou eu antes da guerra. Então, eu quando comecei a empreender no Viva Real, lá em 2009, eu visitei mais de 1.000 imobiliárias em São Paulo, Grande São Paulo, depois visitando vários estados no Brasil. Pessoalmente, eu fui visitar potenciais clientes, fechar as vendas, olho no olho, prometer para o meu cliente, fazer a entrega para o meu cliente. Então, eu estou mostrando isso aqui para mostrar um pouco de como que as coisas eram feitas, em muitos casos ainda é feita assim, mas como que a gente pode usar a tecnologia hoje para acelerar esses processos e para fazer as coisas muito mais rápido. Mas beleza, então ao longo dos anos, eu visitei mais de 1.000 imobiliárias, na época do Viva Real, e isso me deu um conhecimento do meu cliente, do mercado, muito grande. Eu conseguia entender as dores do meu cliente profundamente, eu conseguia ensinar meu cliente, dar consultoria para ele e vender, né? E fazia a venda e a partir disso ia construindo. Eu percebi que só o PAP, marcar visita e lá não era tão escalável, mas mesmo assim vocês veem que eu era esforçado, né? Fui dedicado. Eu percebi que eu tinha um conteúdo bacana e aí eu comecei a dar palestra, comecei a dar treinamento para os meus clientes, comecei a dar palestra. Era uma palestra sobre o meu produto? Não, porque o meu produto eu falava na reunião de vendas, a palestra não era sobre o produto. Mas aqui, ó, esse número de 50 mil, porque no próprio Viva Real lá atrás, eu sozinho, eu, Diego, eu palestrei para mais de 50 mil pessoas no mercado imobiliário ao longo dos anos. Então foram algumas centenas de palestras em que eu ia em evento do setor, palestrava. Tinha 50 donos de imobiliária, 100, 200, 500. Era um público que estava conhecendo o Diego, ficava sabendo da minha empresa na época, o Viva Real. E aí, o meu marketing B2B, ou seja, mais raiz ali, eu me fiz conhecido como pessoa e a empresa ficou conhecida ali a partir disso. Então, muita gente, eu tenho relacionamentos para a vida, assim, tem gente que eu conheci há 20 anos, há 15 anos, Marcel também, vai fazer 10 quase já, né, Marcel? Vai fazer 10. E assim, conhecendo em eventos, dando uma palestra, ou assistindo uma palestra, estando ali, mas estando nos eventos do setor. Então, o evento presencial, ele ainda tem o seu poder. Aí eu trago um exemplo ali embaixo com 200 mil, Viva Decora, que foi minha segunda startup. Ali a gente fez muitos eventos também, mas o evento por si só ele não é tão escalável assim, né? Demora e custa também, apesar de que eu sempre fui muito criativo em buscar patrocinadores. Então, muitas vezes eu organizava o evento, fazia tudo, curadoria, convidava todo mundo, mas eu não gastava nada, porque eu trazia patrocinadores para pagar a conta. Vocês podem ver ali, ó, o Prêmio Viva Decora tá lá, ó, patrocínio The House, Comgás, Deca. Então, assim, eu vendi e não gastei nada em fazer o evento, gastei uma ideia na cabeça, fui lá, fiz, a gente fez com a equipe e rodou. E 200 mil... eu pude visitar, desculpa te interromper, mas eu pude visitar a Viva Decora na época, e era espetacular a estrutura que o Diego fazia, os eventos também itinerantes, né? Teve vários eventos no Brasil todo, assim, então, pô, foi um movimento muito legal. E aí na Viva Decora a gente teve uma evolução, que eram os primórdios do inbound marketing, mas no Viva Real eu ficava com e-mail, mandava e-mail, mantinha relacionamento, não tinha nem WhatsApp na época, gente. Era via SMS falando com os clientes, mantendo relacionamento. Mas no caso da Viva Decora, além dos eventos, a gente criou newsletter e acertou a mão em newsletter. Então, no caso das newsletters da Viva Decora, a gente tinha uma parte B2C, mas no caso da B2B, eu lembro direitinho, porque teve uma época que eu mesmo assumi o RD Station, e eu estava fazendo as newsletters, a gente chegou a 220 mil profissionais, era no setor de decoração e arquitetura, 220 mil profissionais recebendo 2 e-mails de conteúdo por semana, coisa assim, parecia que eu tinha mandado do meu celular. Opa, tudo bem? Acho que você vai gostar desse post novo no blog, não sei o que. 220 mil pessoas ativas na base, significa que abriam os e-mails, a abertura era muito grande, coisa e tal. E aí, o que a gente conseguiu fazer, né? No caso e ali depois todo o mercado, né? Tem até uma foto ali que é o Connect Mob, que foi o roadshow de eventos que a gente criou no Viva Real, depois ele virou o Connect Mob,
para vocês terem uma ideia de como que pode evoluir, né? Os eventos que a gente fazia em cada cidade viraram o maior evento do setor imobiliário no Brasil, existe até hoje, depois que foi adquirido pela LX. Mas o que acontece? A gente tem um objetivo aqui, que é, eu quero que o meu mercado B2B inteiro me conheça. Quando a gente fala isso, se a gente pensa em ads, é caríssimo, né? Putz, como é que eu vou chegar? Quanto que eu vou gastar em LinkedIn Ads, Meta Ads, Google Ads, para o meu mercado inteiro conhecer? Isso é a audiência que o Marcel falou. Mas quando eu estou criando comunidade, eu dá sim para pensar em como que eu faço o meu mercado inteiro me conhecer. Todo mundo no mercado conhecer a minha empresa. É claro que é um processo de alguns anos, estratégia adequada, execução, tá executando bem os canais, mas dá para fazer. Então, no caso do Viva Real, o mercado imobiliário inteiro depois conhecia o Viva Real, sabia quem era. A própria Viva Decora, com o mercado de decoração e assim por diante. E aí, ao longo dos anos, eu aperfeiçoei uma metodologia que eu chamo de ciclo de encantamento. Eu não vou entrar em cada uma das etapas, mas é uma metodologia para atrair público, engajar esse público e, a partir desse público, você fazer negócios. E uma coisa que eu queria colocar aqui, o Marcel falou de quando a gente é muito bom e o nosso cliente não sabe, né? Pô, eu sou melhor que o concorrente. Essa, eu costumo dizer que é a crença do gênio incompreendido, é uma crença limitante. Eu sou um gênio incompreendido, eu sou excelente, o mercado é que não sabe que eu sou excelente. E aí eu sinto dizer, é difícil a gente assumir isso, você pode ser o melhor do mundo, mas se você não comunicar isso direito, a responsabilidade é sua. Assim, então se o mercado não sabe que você é bom, é problema seu, é responsabilidade sua, né? Mas eu acho que é legal, empodera esse discurso. Se o mercado não sabe ainda, cabe a mim divulgar melhor o que eu sei fazer. E aí lembrar que gerar valor é diferente de comunicar valor. Eu posso estar gerando um valor fantástico para os meus clientes e eles estão nem percebendo. Isso acontece muito no caso do marketing, tá? Para quem toca, que eu estou gerando um valor fantástico e o meu cliente está valorizando outra coisa. E aí, então tem uma questão, muitas vezes, de alinhar expectativas ou de alinhar a comunicação. E aí, quando eu falo do ciclo de encantamento ali, eu acho importante a gente buscar criar uma comunidade de fãs encantados com a sua marca. Aí, quando a gente está falando do empresário, do fundador, da fundadora, são pessoas que veem você como referência da empresa, que se encantam com a marca, que vão criando relacionamento com a marca ao longo dos anos, e isso é uma potência muito grande, tá? No caso do B2B, a construção de marca ela é muito relacional. Não é só comprar anúncio na televisão, fazer... Não, é muito de relacionamento. As pessoas verem vocês e interagirem com você ao longo do tempo, né? E aí eu gosto de trazer uma estratégia que eu chamo de CCN. Eu inventei, se alguém souber de alguma parecida, me falem. Mas que é conteúdo, comunidade... Não, tem um canal de televisão que é parecido só. Sem fake news, eu tô brincando, não vou falar de política. Mas a CCN aqui é conteúdo, comunidade e negócios. Eu gosto muito de pensar assim num modelo mental, tá? Pra gente... Então, o que é isso? Eu entendo o meu cliente profundamente. E eu sei como resolver as coisas e eu fico agoniado. Como é que eu ajudo o meu cliente? Eu produzo conteúdo relevante para o meu cliente. Eu entrego isso por meio de palestras, que eu adoro, que é o que a gente está fazendo aqui, mas blog, escrever no blog, escrever artigos em blogs externos, revistas setoriais, e mídias sociais, eu vou mostrar outros, mas hoje em dia todo mundo olha só para mídia social. Não, é fazer Reels, acabou. Não tem mais conteúdo em outro. E é tudo conteúdo assim, fazer vídeo de 1 minuto, rapidinho, bem-humorado, com gancho, com não sei o quê. Aí eu falo, será que é assim que a gente deve fazer o marketing B2B? Será que é isso que vai funcionar melhor no nosso setor? E aí, comunidade, entram os eventos presenciais, eventos online, grupo de WhatsApp, comunidade de WhatsApp, isso é um negócio... criar networking entre o setor também, e a partir disso a gente potencializa negócios. Então eu tenho conteúdo, tenho a comunidade engajada, aí a gente faz negócio. Vou vender, eu vou promover meus produtos, meus serviços, vou ajudar o meu cliente também a conhecer outros clientes, fornecedores, colocar o meu setor para fazer negócio. Tá? Então é uma imagem que a gente pode ir construindo ao longo do tempo, porque os setores em geral eles não são muito articulados, são muito fragmentados, cada um para um lado, né? E aí, falando de forma mais rápida aqui, conteúdo, tá? Alguns tipos de conteúdo, e aí eu acho legal abrir a cabeça para, como eu falei, Reels, bacana, bora testar. Faz o Reels. A estratégia está indo legal, mantém. Só que tem outros conteúdos que ninguém está fazendo.
E aí, claro, teve os exageros também. E-book. Teve a sanha de fazer e-book. Aí você deixava lá seus dados e aí você baixava, vinha um negocinho de 4 páginas, que era basicamente a apresentação de produto do cara. Você fala, aí não pode, né? Então, eu queria deixar um ponto claro aqui. Conteúdo relevante para ajudar, de fato, o teu cliente. E a sua marca, ela está fornecendo aquilo, mas não é um conteúdo promocional, porque senão ele é um conteúdo de vendas, é um conteúdo para reunião de vendas, é outro tipo de conteúdo. Aqui eu estou falando de conteúdo para ajudar o cliente a resolver os seus problemas, a se entender no mundo, o que está acontecendo no setor e o que ele deve fazer, mas não descartar também aquilo que exageraram do jeito errado. Então, por exemplo, a gente está fazendo um webinar aqui. Quando a gente vai fazer um webinar, o pessoal fala, não, mas o pessoal lá de fórmula de lançamento, lançando mentoria high ticket, quanto que vai ser hoje, Marcel? Mentoria de 50 mil? As pessoas já não querem mais entrar em webinar porque acham que vai vender um negócio de 50 mil reais e você vai ficar... Então, assim, não é porque alguém usou de uma forma que não é legal que o canal está errado. Está errado é a forma de usar. Blogs ainda funcionam, dá palestra em eventos. Então, eu vou mostrar um pouco. Mas, assim, você tem que distribuir para o mundo o seu conteúdo para o seu segmento, com o objetivo de que, por onde circular o teu cliente, ele vai acabar te encontrando. Seja no Google, seja na IA, seja no evento, na mídia social, ele acaba esbarrando na sua empresa, esbarrando em você, né? E principalmente, é muito importante isso que o Diego tá falando. Eu falei muito de IA antes, e eu quero só dar um exemplo prático. Todo esse ecossistema aí de conteúdo, etc., tudo isso também é pontos de contato para com as IAs, né? Ou seja, o chat GPT também vai te trazer cliente, também vai fazer o seu cliente chegar até você. Maravilhosa a tua intervenção, Marcel, porque eu estou mostrando aqui um jeito raiz, né? Só que olha que interessante. Eu lembro. Palestra. Vou inventar agora, tá? Fiz uma palestra, falei meia hora. A IA vai, pega, transcreve minha palestra. Dessa palestra, ela vai criar um post no blog gigante. Esse post ficou tão bom que saiu um e-book. E a gente faz com a ajuda da IA também um e-book com base na palestra, de uma palestra. Aí dá para eu fazer uma série de posts para as mídias sociais, a partir disso, dá para criar newsletter. Então, a IA hoje ela ajuda a gente a explodir o conteúdo relevante. Mas se eu não sei nem o que é conteúdo relevante para o meu cliente, eu não vou acertar a mão. E esse que é o grande problema. Se eu não entender bem do que eu estou falando, e esse é um grande problema hoje, vou estar falando coisas genéricas que não são importantes para o meu cliente. Né? Mas queria não adianta ter o carro mais rápido, né, Diego, sem ter freio, né? Ou direção, no caso, né? Não adianta ter o carro mais rápido se está indo para o caminho errado, né? O resto para lá se está indo para cá, né? Muito bom. Aí eu deixo um recadinho rápido, olhe com carinho para o blog, tá? Isso aqui é de 2019 e 2020, é o blog do Viva Decora Pro, tá? Que a gente fez. Na época, era redator escrevendo na mão, tá? Um post por dia, otimizado para Google e coisa e tal. Olha, a gente chegou a bater 1,5 milhão de visitas mensais, só de orgânico, tá? E o que acontece? Hoje, o Google funciona do mesmo jeitinho, tem as IAs, e mais, você consegue produzir conteúdo com IA, e aí começa a entrar, né? Não, mas o Google não gosta de IA. Quem disse que o Google não gosta de IA? Tá? Pelo contrário, na verdade, as IAs gostam mais de conteúdo de IA, porque é mais bem estruturado para a própria IA. Então, hoje tem empresas que estão se dedicando a isso. Então, assim, produzir conteúdo em massa para um blog, ou mais de um blog, isso aqui é uma estratégia ainda que funciona muito. Tá? E aí, o que eu vejo é o seguinte, 10 anos, 15 anos atrás, quando não tinha tantos ads, a galera fazia isso porque não tinha outro jeito. Agora, como tem os ads, nunca faz. Não, o blog não está dando resultado, não gerou venda no primeiro mês, corta o blog. Como assim? Isso aqui você pode construir um tráfego constante ao longo dos anos, né? E aí, comunidade, tá? Alguns pontos. Primeiro, eu vou falar de um pouquinho de eventos, tá? Mas queria convidar vocês para a comunidade de marketing e tecnologia que o Marcel criou. Eu me meti na comunidade, falei também... é dele também. Sou co-criador, me põe aí de admin, mas a gente tem uma comunidade de marketing e tecnologia para falar de eventos do setor, novidades, tendências de mercado. Então, o Marcel é um cara que está sempre antenado e mandando coisa para a gente. E eu acho que quem é de Porto Alegre aí já saiba que vai ter o ClauCon, né? Aqui em Porto Alegre, que é o encontro da galera da comunidade de IA, né? Da Open Cloud.
né? É um evento mundial, internacional, que a gente está trazendo aqui para Porto Alegre. E daí vai começar por essa comunidade a divulgação. Obrigado, Diego. Se alguém conseguir depois pôr no chat aí, coloca o link da comunidade, ou a Alana ou o Felipe, se tiverem fácil aí, mas para quem quiser entrar, a comunidade no WhatsApp. E aí, quando eu estou falando de criar comunidade, pô, que legal, vou criar uma comunidade no WhatsApp e vou começar a conversar com o meu público ali. E a gente vai fazer negócio, né? É diferente de um discurso simplesmente de eu vou ficar tentando vender coisa para você. É uma linguagem diferente. E aí, queria falar um pouquinho dos eventos, tá? No caso dos eventos presenciais, que eu temo que no futuro seja uma arte perdida, eu falo assim, não, as pessoas não sabem mais fazer eventos. Agora é tudo online. Mas lembrar o seguinte, depois do Covid, ficou mais importante ainda fazer bons eventos presenciais, com a experiência, a régua levantou. Porque para o cara sair de casa, o evento tem que ser bom. Bom como? Tem que ter bom conteúdo relevante, tem que ter bom networking. Eu tenho que, de alguma forma, falar, valeu a pena sair de casa, senão eu nem saio, né? Mas, eventos presenciais. Primeiro, se você não é ainda, recomendo sempre, palestre para o seu público. Crie uma palestra para o seu público, eu vou falar um pouquinho disso. Porque, mesmo você não patrocinando, mesmo se você é convidado para palestrar num evento, você vai fazer negócio nesse evento. Num evento certo com o teu público lá. Se você palestrou, você vai conseguir gerar negócios, né? Patrocinar evento bacana, tem uma série de estratégias para isso, eu não vou entrar no detalhe, e evento próprio, lembrar, pode ser desde um café da manhã, com 5, 10 empresários que você convidou do seu setor, que vai ter um bate-papo, criar workshops para potenciais clientes e para clientes, prêmios, summit, e por aí vai. Mas lembrar também que evento dá trabalho, só que quando ele é feito com consistência, ele pode gerar resultados fantásticos. E aí eu trago aqui como exemplo, só algumas imagens, os eventos da Viva Decora, que a gente fazia. Então, eu entrava com digital, com newsletter, entrava com conteúdo, com e-book, tinha um evento presencial, era tudo interligado. As pessoas tiravam foto, punham nas mídias sociais. Então, no final das contas, o evento ele acaba funcionando como uma plataforma de negócios e de marketing offline. Eu fiz questão impresso, tá? Impresso, hoje em dia, quem que usa impresso? Impresso, por incrível que pareça, se for um impresso muito bom, as pessoas vão guardar. Quando é um impresso que resolve um problema que você tem, você fala, cara, eu vou guardar isso aqui, porque isso aqui é um guia. Na verdade, a gente está saturado de, por exemplo, e-books guardados no computador, mas se eu tenho um impresso bacana que está bem detalhado, algo que nesse caso aqui era do ciclo do encantamento, mas que me ajuda de fato, eu vou guardar aquilo. E aí, algumas boas práticas, e eu não vou falar o que evitar, porque o que evitar é o contrário disso. Mas fazer eventos para o público certo, tentar sempre que possível atrair o público correto para o evento, e eu tenho que saber quem é o meu público para isso. Conteúdo muito relevante para o público, nem sempre o que é relevante para a gente é relevante para o cliente. Networking qualificado. Se eu sei que tem outros empresários como eu, e que são do meu setor, eu vou ter oportunidade de trocar uma ideia com as pessoas que estão ali do meu setor, é uma oportunidade muito bacana. Experiência diferenciada, como eu falei, e lembrar que as vendas acontecem fora do evento. Então, não é um local para você entrar vendendo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas são boas práticas. E aqui eu vou deixar como segredinho, tá? Mas como construir uma palestra best-seller. Isso aqui depois a gente conversa com mais calma, mas eu desenvolvi uma metodologia de ensinar para o meu cliente sobre a dor dele, ensinar a entender a própria dor, ensinar como é que resolve, e a partir disso ensinar quais são as opções para resolver essa dor, e aí eu também mostro como é que eu posso ajudar. Mas no final das contas, essa palestra, ela acaba... Por que best-seller? Porque quando ela fica bem redondinha, você vai ser convidado para palestrar em vários eventos, e aí você fala, qual palestra? Aquela palestra que eu vi em tal evento, leva aquela que você fez. Então, isso funciona muito bem. E aí, negócios, né? A terceira parte ali, que é colocar os clientes na mesma sala. Colocar clientes e não clientes ali. E não esquecer das parcerias, tá? No B2B isso aqui funciona muito ainda. E eu gosto de misturar. Parceria é sempre fazer evento com parceiro. Mas hubs, associações, influenciadores do setor, grupo, tá? O grupo de WhatsApp é fantástico. Eu estou vendendo para o mercado imobiliário. Tem um grupo de donos de imobiliária da cidade tal. Eu vou fazer um evento com esses caras. Eu vou inventar, vai ser um webinar, vai ser eu vou fazer alguma coisa para esse grupo, ou com esse grupo.
Então, lembrar que o conteúdo te abre portas, tá? Quando você é palestrante, quando você leva um conteúdo, você consegue entrar dentro do setor de uma outra forma. E aí eu deixo uma sugestão que é, seja um conector de pessoas, que conhece todo mundo do setor e traz conhecimento de fora do setor, quando as pessoas precisam, e um tradutor de realidades. O meu público não precisa saber de IA. Eu aprendo IA e eu trago só o que ele precisa saber, né? O meu público não precisa saber. Fala aí, Marcelo, fica à vontade. Não, é que eu tô só embasando a tua fala, porque eu sei que tem gente da tecnologia aqui, tem uma galera muito boa, mas o pessoal é viciado em tecnologia, ele é fanático em vender a solução. E quando você fala, né, de ser um conector de pessoas e um tradutor de realidade, sim, o que a gente, como sabedor de tecnologia e de marketing, deve fazer. É fantástica a tua fala. A gente tem que saber descomplicar, tá? Um exemplo super rápido. Eu tenho dado workshops de inteligência artificial para corretores de imóveis. Eu tenho vendido esse serviço para as imobiliárias. A primeira coisa que eu faço é simplificar. Gente, peraí, vamos começar do zero. Tem 90 mil IAs. Não, esquece, a gente vai pegar uma. Vamos começar com uma, e aí nessa uma eu mostro, tem 3 coisas que a gente pode fazer, a gente vai nas 3. Então, saber simplificar para o seu público ajuda muito, porque senão você acaba se perdendo e o teu cliente fica mais perdido. E agora, né, por onde eu começo? E aí eu quero partir para a surpresa, que eu quero saber, Alana, e também quero ter as perguntas e a gente conversar com o pessoal. Mas 3 passos importantíssimos que já ficaram claros aí ao longo da minha conversa. Conheça profundamente o seu cliente, tá? Saiba o que é igual o Globo Repórter. O que ele come, com que ele sonha, onde vive, qual é o principal pesadelo do teu cliente, qual é o maior sonho. Se você souber entender a cabeça do cliente, tudo que você fizer de marketing e vendas vai ter mais sucesso depois. Produzir conteúdo e networking que realmente resolve as dores do seu ICP. Não é só ficar adorando com coisa... trazer coisa que o teu ICP valoriza e realmente focar nisso. E una canais offline e online. Então, use a IA para ficar mais humano. Isso aqui é tema para outra palestra, para a próxima, mas eu acredito muito que você pode ficar cada vez mais humano e fazer essas coisas que a gente conversou agora aqui, de tete-a-tete, de evento, de palestra, de reunião presencial. E eu uso a IA para automatizar o que eu não preciso fazer. Eu não preciso ficar fazendo... então, eu acho que dá para juntar os 2 mundos, mas não dá para a gente esquecer desse mundo aí. Então, conheça as dores do seu cliente como ninguém e lembrar que a confiança é adquirida aos poucos. Você vai ajudando o teu cliente, vai ajudando, a confiança vai sendo conquistada aí. Mas quero deixar meu muito obrigado. Muito pontual. Valeu, Diego. Diego, olha aí. Tempinho certinho. Parabéns, Diego. Agradece muito, viu? Muito rica a sua fala, muito ricos conteúdos, sua experiência aqui nesse nosso primeiro webinar. Mostrando o timer ali. Direto da Shopee. A gente tinha colocado aqui o timer, você viu na tela? Você não tinha visto? Eu não vi, eu fui pelo rumo. Legal, cara. Boa. Muito obrigado, Diego. Muito a pau. Pessoal, o Diego já adiantou para a gente aí, né, sobre o momento que a gente vai ter agora, um presente especial. Eu queria ressaltar que a galera tá firme, hein? Começou com a quantidade, até aumentou ao longo aí e continua firme até esse momento. Eu vou passar a bola para você, Marcelo. O que você acha? Você pode falar o que a gente tem de novo? Claro. Quem gostou aqui, galera, quero primeiro agradecer, né, o pessoal que ficou até agora. Então, para ir aos finalmente, né, o que a gente fez? Nós fizemos um painel, né, um diagnóstico online para que vocês possam responder umas perguntas e falar com esses 2 caras que estão aqui. Diego e eu vamos ler aquilo que vocês responderem aqui nesse diagnóstico, tá? E vamos sim entrar em contato para conversar sobre, tá? Então, é um diagnóstico rápido, ele é gratuito, são algumas perguntas ali básicas que a gente vai fazer sobre o negócio de vocês, e com isso, ao final, a gente vai ter um entendimento inicial e depois uma conexão para ver se a gente pode se ajudar, tá? Agora também é o momento de perguntas. Quem que tá online até agora, tá ansioso em fazer a pergunta, por favor, pode levantar a mão,
e que a gente está aqui para responder. A gente tem um tempinho ainda, né, Alana? A gente tem um tempinho, né? E esse tempinho a gente vai aproveitar agora para a participação. Então, é o momento de tirar dúvida. Acho que a gente pode desmutar o microfone, né? A pessoa fazer a pergunta se quiser, fica livre para participação. Se eu não me engano, tem que levantar a mão, tá, galera? Aqui, ó, tem que fazer assim, ó. Ai, isso mesmo. Tá? Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Ou se quiser fazer a pergunta no chat também, fiquem bem à vontade, tá? Pode deixar a pergunta por escrito, não tem problema nenhum. A gente faz a leitura aqui e responde. Tá chegando perguntas aí. Eu vou ler, Tá. e vocês vão respondendo. Eu vou direcionar para quem é melhor. A Miriam tá parabenizando aqui, viu? Obrigada Obrigado, Miriam. Obrigado. Ela aprendeu bastante. Saiu, viu? Ela despediu aqui. A gente tem pergunta aqui da Rosana, que é a seguinte: se vocês tivessem que escolher apenas uma das mudanças propostas para implementar na próxima segunda-feira, qual traria o impacto mais imediato? O ROI. Quer responder, Marcel? Pode ser. Olha, primeiro, eu acho que se olhar no espelho, né, no bom sentido, tipo, o que eu estou fazendo que está trazendo o meu resultado, né? E daí olhar isso com profundidade. Daí não necessariamente ter que fazer novas ações, e sim incrementar aquela que você faz, né? Agora, se é para fazer uma nova ação, não precisa fazer uma nova ação de marketing e vendas necessariamente. Tu pode fazer uma nova ação, por exemplo, delegando coisas que você faz que perde um tempo precioso do seu tempo para IA, né? Então, tem uma metodologia para isso, que você pode fazer uma avaliação, né, do que aquela rotina, aquela ação que você faz, ela agrega valor ou ela te rouba tempo, né? Ou ela é uma ação de valor não alto, né? Então, eu iria nessa parte mais, talvez, conservadora, talvez não seja uma resposta assim tão marqueteira, mas é uma resposta que eu acredito, né? Que eu acho que muitas vezes já tem um canal consolidado e esse canal, ele pode ainda ter melhorias, né? Mas, claro, novas ações sempre são bem-vindas, né? Principalmente não estar parado, né? A medicina oriental que diz, né? Um corpo parado é um corpo morto. Então, a gente não pode ficar parado, a gente tem que estar sempre em movimento. Eu fico pensando aqui na resposta para essa pergunta, na minha opinião, né? Mas eu acho que sempre tem espaço para a gente aprofundar mais, em afunilar mais quem é o nosso público, quem que a gente quer atingir e trabalhar a mensagem, trabalhar o conteúdo, a mensagem. Mais do que pensar só os canais. Porque o canal, beleza, a gente vai testar vários canais. E aí, quando eu penso em trabalhar a mensagem, esse é um trabalho que, às vezes ele foi feito, mas não está atualizado. Geralmente ele nem chegou a ser feito com muita profundidade. E então, se eu tivesse que investir um tempo, e aí, assim, um retorno mais imediato no ROI, né? A resposta padrão seria, eu pegaria o canal que mais gera resultado e trabalharia a mensagem desse canal. Só que para trabalhar a mensagem, eu tenho que fazer um trabalho de base, e esse trabalho envolve esse trabalho de mergulhar, conversar com as pessoas, entender dores, de dar uma melhorada na descrição do ICP, da persona, para quem que eu estou falando, e assim por diante. Então, eu sei que não é uma resposta muito direta, mas eu acredito bastante que, a partir desse entendimento, aí a minha recomendação seria, agora cria um conteúdo. Eu gosto sempre de falar palestra, porque a palestra dá um trabalho, mas ela te obriga a fazer muita coisa para fazer a palestra. O Marcel está de prova aí, o time também. Quando você faz uma palestra e você está pronto para ensinar algo para o teu público, você teve que fazer um esforço grande ali, de entendimento, de concisão, de uma série de coisas. A partir do momento que você fez a palestra, isso alimenta redes sociais, treina time de vendas, você usa isso para muita coisa. Mas no final das contas, então, acho que esse esforço inicial é o que eu daria mais carinho. Muito bem. Pessoal, rapidinho aqui, eu só vou dar uns recadinhos aqui. Lá no nosso bate-papo tem fixado a comunidade aberta para falar de marketing e tecnologia, viu? Só clicar lá. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos e entrem mesmo e aproveitem o espaço. Tem aí na tela também o QR Code. Quem não conseguir acessar pelo QR Code, tiver algum problema, também tem um link lá. Esse é o link do diagnóstico gratuito, tá?
um bate-papo ali com a Marcel e com o Diego, que vai poder ser combinado, marcado, é bem legal, então, assim, aproveita, divulga, não pode divulgar, não, é só vocês que estão aqui, né, Marcel? Tô falando Ô, Alana, eu posso fazer uma pergunta para o Marcel? pode? Pode. É porque, assim, eu tenho um lado empresário, empreendedor, consultor, mas eu estou pensando aqui, Marcel, é caro? Estou pensando assim, Marcel, é caro fazer esses negócios aí? Porque o que acontece, né? Quando eu penso, legal, vou fazer novos canais, preciso aparecer bem no Google, preciso desenvolver minha base de e-mails, é um trabalho caro de ser feito? Qual que é a tua visão? Olha, caro é você deixar de existir, deixar de ser relevante, né? Então, eu sei que é uma porrada, né? Mas não é eu que estou falando, a Fundação Dom Cabral é uma fundação aí que é a 10ª escola de negócios do mundo. Eles se posicionam muito dessa forma, né? Eles falam, sejam relevantes, né? E é isso, eu entendo, né, com esse tempo todo de caminhada, eu já vi o Twitter, eu já postei no Twitter por SMS, tá? Não sei se alguém já sabia que podia isso. Então, eu tô há um bom tempo no mercado, e o que eu posso afirmar é que uma empresa que tem capital digital, ela tem dinheiro, né? Ou seja, se ela tem os seus canais bem desenvolvidos, vivos, se nós temos uma gestão de comunidades, não só de audiência, né? Pelo amor de Deus, a audiência é muito importante para a gente fazer negócio. Mas a comunidade, ela que vai te dar o branding, ela que vai te dar a emoção, né? E no B2B, na verdade, muitos negócios não são feitos somente com a razão, por mais que tenham vários decisores, etc. Tem a ver com confiança, tem a ver com motivação, tem a ver com propósito. Então, quando alguém toma uma decisão somente pelo racional, quer dizer que o teu produto, serviço ou solução é uma commodity. Agora, se tu ajudou essa pessoa, se tu fez a marca ser relevante, se tu fez ela subir o nível de consciência, né? Ela faz novas coisas, ela consegue, ela conseguiu mudar a realidade da vida dela a partir de um input seu. Quando ela vai ter um consumo, digamos assim, quando ela vai chancelar o seu negócio, a sua empresa, ela vai ter uma visão mais de preferência de marca, mais de empatia, né? Pô, essa marca fez isso por mim, então vamos lá, vale a pena, né? O Marcel, eu vou falar um negócio polêmico aqui, mas mesmo no B2B, eu vou exagerar o ponto, tá? Mas eu acredito que toda compra no B2B é emocional, no final das contas. O racional, ele é justificativo, o racional tem que estar bem equalizado, mas no final das contas é um ser humano que está decidindo com emoções ali. Então, assim, é o CFO que está comprando, e ele está pensando só em número, é um cara planilheiro, só que ele está pensando se ele vai levar chumbo se der errado, ele está pensando se isso vai ajudar ele na empresa a crescer mais ou vai ser um problema. Então, no final das contas, os aspectos emocionais, eles sempre interferem, e aí esse é um erro muito comum no B2B, que é achar que se eu tiver com toda a parte racional direitinha, meu cliente, a não ser que eu esteja vendendo direto para a IA, que não é o caso ainda, a IA vai ser completamente racional, mas o ser humano ainda vai usar o emocional, né? Valeu, Diego, Marcel. Tem mais uma pergunta aqui, tá? Essa pergunta é boa. É o seguinte: se eu tivesse que iniciar por algum lugar do zero, qual seria o melhor caminho para potencializar encontrabilidade da minha empresa? Entenderam a pergunta? Eu entendi, eu estou pensando, é porque eu estou tentando pensar para uma grande variedade de empresas, mas vamos pensar para uma empresa específica, uma empresa B2B que vende serviços, algo por mensalidade para um setor, por exemplo, pode ser um software, pode ser Pode. Ela vive de mensalidade, ela vende um serviço que custa R$ 3.000 por mês. Certo. Num segmento qualquer. Aí agora o Marcelo responde. Tá bom. Então, primeiro momento é ter ganho de autoridade. Ou seja, se você está começando, né, e tem uma marca que depende de serviços, etc., você tem que ter diferentes canais, diferentes citações na internet e fora dela, né? Então, por isso que o Diego trouxe bem.
você tem que fazer eventos, tem que estar na imprensa, tem que ter influenciadores ou creators falando de sua marca, você tem que fazer e promover seu próprio conteúdo, você pode ter a adoção do Founder Lead Growth, ou seja, o fundador da empresa sendo o rosto da empresa enquanto marca, isso ajuda, né, a empresa que está começando, etc., a ter uma encontrabilidade, ou seja, se o fundador já está há anos no mercado, já tem uma mídia, e ele começa a divulgar aquela nova marca, então é a expressão que os americanos falam, né? Você vai estar no ombro do gigante, né? Ou seja, você já pega uma carona, né? E acima de tudo, é uma coisa que o Diego falou, constância, né? Ou seja, não adianta você iniciar um blog para fazer 2 blogs no mês, parar e etc. Não, é preferível que você não tenha certos canais a não usá-los, né? Porque é essa constância que se faz necessária para que, com o passar do tempo, com as ativações, com o mídia paga, com tudo que é necessário, você comece a ter a encontrabilidade. E o que é encontrabilidade? É você ser encontrado pela sua marca, é você ser encontrado pelo aquilo que você vende. Posso fazer aqui um jabá, etc. Hoje, se vocês colocarem geração de demanda no Google, aparece a N1. Né? Então, a gente fez esse tema de casa lá atrás, porque a gente sabia que esse conteúdo e assuntos relacionados a esse conteúdo eram importantes para a N1. Tá? Estou dando um exemplo bem prático. Assim. Então, encontrabilidade nada mais é do que você ser relevante na geração de demanda, ou seja, a pessoa te encontra e ela entende o que você faz e com isso ela vai atrás, ou na captação da demanda, ou seja, ela te encontra e estava procurando aquilo para comprar. Faz sentido, Diego? Excelente. Eu acho que assim, o óbvio tem que ser dito, e ele tem que ser dito até porque muita gente não concorda. É importantíssimo o site. Tá? Então, o site é como eu vou aparecer no Google, é como as IAs vão me ranquear, elas vão usar meu site, o meu blog. Então, caprichar bem no site e blog pode não trazer louros no curto prazo, mas é um trabalho que, se ele não for feito, eu ficar dependendo só de um perfil na mídia social, só de um WhatsApp, o site realmente merece ali um carinho especial. Excelente essa fala aí do Diego, porque a gente vê negócios e até empresas grandes, né? Eu tive como exemplo empresas grandes que ainda não tinham site, que já estava na casa assim, do valor de trilhões de internacional e não tinha um site. Exatamente. Então parece que existe isso. Ela já tinha uma rede social muito boa, é uma empresa com várias marcas, né? É uma empresa que exporta, mas que tinha uma rede social muito ativa, tinha tudo e não tinha um site. E às vezes eu vejo que é a cabeça do dono, né? Às vezes ainda acha que não se usa mais site, existe esse pensamento, gente. É uma coisa incrível, assim, e é um exemplo que a gente tem, funciona e é fundamental, sabe, assim, tem que ter. É o primeiro passo mesmo no digital. Eu interrompi, porque tem mais uma pergunta aqui. A gente tem pessoas aqui de vários setores, eu acho que a gente pode usar essa pergunta como a última, tá? Que a gente tiver de outros assuntos, a gente trata no próximo webinar, para não estender tanto. Seguinte, como identificar se o meu modelo de vendas não é escalável? Como identificar se o modelo de vendas não é escalável? A gente tem que fazer uma análise de dados. Eu vou começar respondendo, tá, Diego? Que eu acabei... Não, manda ver. Aqui. É bom que eu vou pensando. Aí, Ana, eu penso como... A N1 faz isso, né? A N1, ela desenha processos, treina pessoas e implementa ferramentas, né? Então, nós somos uma empresa de consultoria e assessoria. Então, quando o seu modelo de vendas não é escalável, não quer dizer que seja um problema, se o seu ticket for alto, né? Porque quanto maior o ticket, menos escalável. Isso é padrão, né? Agora, o que pode ser feito existem processos nesse modelo de vendas, os processos que existem, eles estão competitivos, eles são necessários realmente, né? Porque às vezes a gente vê, por exemplo, já atuei com multinacional japonesa, enfim, que tem tanto processo, tanta coisa, que às vezes ele é só burocrático. E quando não tem processo, é ainda pior, né? Então, olhar de processo, olhar também de pessoas, né? As pessoas estão cumprindo o processo de forma competitiva, de forma a gerar
performance, né? E também a tecnologia desse modelo de vendas, ele está bem estruturado, essa tecnologia está apoiando para que o modelo de vendas aconteça, né? Por exemplo, com o advento da IA, eu até estou falando advento demais, mas com a chegada dos agentes de IA, tu pode, por exemplo, trazer dados que estão soltos no WhatsApp, que estão soltos em áudios, etc., num lugar só, né, num CRM só. E não estou aqui vendendo nenhum CRM, estou falando de qualquer ferramenta, tá? Então, tu consegue centralizar informações relevantes num fluxo onde as pessoas obedecem às suas regras, né? E com esse fluxo obedecendo regras, qual é a tendência? Se o profissional está treinado e tem um esforço de venda, tu vai conseguir começar a escalar, tá? Mas olha quantas condicionais, né? Eu estou falando de pessoas, estou falando de ferramentas e de processos. E que isso tudo tem que ter um fluxo fluindo junto para que você tenha um modelo daí sim escalável, tá? Para não deixar uma resposta muito teórica, vou pegar um exemplo aqui de uma agência de turismo de luxo, né? Que essa agência de turismo, ela cobra, por exemplo, uma consultoria inicial para se fazer a viagem dos sonhos, uma viagem de lua de mel, uma experiência com a família toda num lugar específico da Itália, assim, por exemplo. Então, é uma agência de viagens de luxo, né? E ela tem lá 5 profissionais de turismo, porque eles cobram essa consultoria. 99% das agências de turismo, elas já fazem pacotes prontos e buscam vender em quantidade. Essa agência específica que eu estou falando, ela busca vender em high ticket, né? Ela vende para clientes que têm muito dinheiro. Então, os clientes não querem saber de ficar esperando, perdendo tempo. Eles querem os melhores translados, os melhores hotéis, né? Então, o que a gente está fazendo em específico para essa agência de luxo? Eles têm o processo desenhado, eles têm as pessoas, e a gente notou pelos números, né, pelos relatórios, que existe uma estabilidade de crescimento. Então, aí sim, nesse cenário seguro e sabendo o que está acontecendo, a gente consegue incrementar ou fazer algo disruptivo. Nesse caso, o que a gente está montando? A gente está montando um gerador de propostas, porque os profissionais, né, dessa empresa, eles demoram muito para fazer a proposta, que é uma proposta muito personalizada. Então, a gente está usando os dados que tem no sistema de gestão de projetos deles, que é o ClickUp, junto com uma ferramenta de IA que a gente está criando para gerar essas propostas. Então, a gente vai fazer um gerador automático de propostas personalizadas, não é um template fixo, tá? Eu dei um exemplo bem amplo aqui, tá, Ana? Mas, Diego, por favor. Eu vou colocar alguns pontos, tá? Para saber se o modelo de vendas é escalável, eu pensando como a empresa como um todo, tá? Eu preciso garantir que eu tenho que olhar para a taxa de conversão de vendas, então, assim, qual é a taxa para cada reunião que eu faço, por exemplo, no caso de venda B2B, qual que é a conversão que eu tenho em vendas? Um erro muito comum é que, por exemplo, o fundador da empresa consegue converter bem as vendas, depois não consegue treinar vendedores para vender tão bem quanto. Tá? Esse, por exemplo, é um dos desafios. Mas aí, modelo de vendas não escalável, eu tenho que analisar a margem, isso já é um dado mais financeiro, então, porque eu vou escalar vendas ali, mas é um produto que a minha margem não vai me permitir. Eu tenho que analisar canais, então eu tenho que ver se eu consigo ter canais para adquirir esses clientes, trazer esses clientes que se sustentam, né, para eu ganhar dinheiro depois. E quando eu olho para a conversão de vendas, às vezes eu identifico ali que tem um problema, porque, por exemplo, a precificação não está legal, ou a forma como eu estou apresentando para os clientes não está boa. E aí o founder, ou o fundador, ou a empresária, está vendendo no seu próprio charme, no seu próprio carisma. Está conseguindo fechar pelo relacionamento. O vendedor não vai conseguir fazer da mesma forma. Então, aí a gente precisa olhar para a proposta de valor do produto, do serviço, está sendo bem comunicado, está claro, o preço está adequado, porque o profissional de vendas, senão não escala, senão o profissional de vendas não consegue fazer. Mas queria deixar meu muito obrigado aí, Alan. Excelente, Diego. Obrigado. Viu? Completou aí o que o Marcel está falando, se você tem isso aí, né? Essa dúvida. Num mês está de um jeito, no outro mês está de outro, não está tendo um equilíbrio aí nas vendas, né? Está oscilando mesmo as receitas. Esse é o momento para você
olhar para esse QR Code aqui, você que representa a empresa, é dono, é um SEO, é uma pessoa que está representando a empresa. Esse é o momento, porque é gratuito, é muito legal o bate-papo com esses caras que estão aqui, viu? Com o Marcel e com o Diego, Obrigado, mas Alana. tem conteúdo muito rico. Então, escaneia, faz aí, marca, agenda, porque eles vão entrar em contato, vai ser uma coisa assim, cara a cara, né? Um encontro muito pessoal e muito personalizado para o seu problema. Um diagnóstico muito preciso. Pessoal, quero agradecer muito ao Marcel, ao Diego, todos vocês, a maioria estiveram aqui desde o início até o final, se mantiveram aqui, muito obrigada, viu? Foi muito bom abrir essa conversa com vocês, com a presença de vocês, e dar início ao primeiro, como eu falei lá no início, de uma série de encontros que a gente vai ter. Então, a gente quer construir ao longo desse ano, sempre, né, com temas práticos, relevantes, complementando aí um ao outro, para a gente ter um conteúdo muito rico, tá? Tudo conectado aos desafios reais aí para o mercado B2B, para falar mesmo de como destravar a venda. Então, eu espero que esse encontro tenha trazido mais clareza, né, um pouco mais de clareza aí, sobre o que realmente precisa estar alinhado para vender, vender com consistência, né? Então, a gente falou de estratégia, execução, falamos de relacionamento, de conteúdo, de presença, tipos de conteúdo, então foi bem rico mesmo. Obrigado pela presença, pelas perguntas, Obrigado, pessoal. tá? Obrigado. Esse foi o Foi primeiro de uma honra vários. estar com vocês. A gente conta com vocês em mais eventos, a gente vai mandar o convite aí, pensar conteúdos muito ricos, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Bom final de semana a todos. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau. Acho que não posso sair chamando.